E se existisse uma regra só? Uma única regra que explicasse, bom, toda a evolução, sabe? Desde a menor bactéria até a gente. Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que pode, olha, mudar completamente a forma como a gente enxerga a vida. É a tal da regra oculta por trás de tudo. Sabe aquela famosa frase, sobrevivência do mais apto? A gente logo pensa, né? Força, velocidade, o leão, o tubarão, o predador no topo da cadeia. Mas e se essa ideia não contar a história toda? E se apto for, na verdade, uma outra coisa? Algo bem diferente e, ao mesmo tempo, muito mais fundamental? Ok, para a gente desvendar isso, a gente precisa dar um pulinho de volta em Darwin. A seleção natural, claro, é a base. Mas talvez a gente tenha deixado escapar o critério mais importante que a natureza usa. Parece que existe uma força universal guiando tudo isso. E é aqui que a coisa fica interessante. A grande sacada é a seguinte: e se a evolução, na essência, for uma corrida por eficiência energética? Pensa bem, a questão não é só sobreviver. É sobreviver gastando o mínimo de combustível possível. É tipo uma maratona de economia. Isso muda tudo sobre o que significa ser apto, né? Não é sobre ser o mais forte, é sobre ter a melhor economia de combustível da natureza. É como se a seleção natural fosse um auditor, sabe, um auditor super rigoroso que corta qualquer desperdício e só aprova os projetos que fazem mais com menos. Tá, mas como isso funciona na prática? Para a gente entender de verdade, a gente precisa olhar para a vida não só com os olhos da biologia, mas também com os da física. E aí a gente cai direto na termodinâmica. Pensa assim, a vida é um grande fluxo de energia. O sol manda a conta, as plantas pagam, quer dizer, capturam a energia e os animais consomem. Para conseguir existir no meio disso tudo, qualquer ser vivo precisa ser um mestre no gerenciamento de energia, aproveitar cada gotinha e, claro, evitar o desperdício a todo custo. E para a gente ter uma noção do quão boa a vida é nisso, vamos fazer uma comparação um pouco inusitada. De um lado, o processo das nossas células construindo proteínas, que é basicamente a maquinaria da vida. E do outro, a nossa tecnologia mais avançada de processamento de informação, os computadores. E o resultado? Bom, o resultado é de cair o queixo. A maquinaria molecular da vida é 100.000 vezes mais eficiente em energia do que os nossos melhores supercomputadores. Vou repetir. 100.000 vezes. É um nível de otimização que a nossa tecnologia, olha, nem sonha em chegar perto. Mas, claro, essa eficiência toda não é mágica. Ela tem limites, os limites da física. A síntese de proteínas, por mais incrível que seja, ainda está umas 20 vezes longe do limite máximo, o limite físico absoluto. A replicação do DNA, que é mais complexa, está umas 165 vezes longe. O que isso quer dizer? Que a vida é hiper-otimizada, mas ela joga segundo as regras da física. E é esse o ponto central de tudo. Essa busca sem fim por eficiência não é um acidente, não é por acaso. É a própria seleção natural agindo no seu nível mais básico, cortando o que gasta energia à toa e favorecendo os designs mais econômicos. No fim das contas, o critério é um só: eficiência. Ok, isso tudo é muito legal no nível microscópico, né? Mas e no mundo que a gente vê, no nosso dia a dia? Se essa regra é universal mesmo, a gente deveria ver as provas disso em todo lugar. E a gente vê. E não precisa ir longe, olha só o cérebro humano. Ele é um verdadeiro beberrão de energia. A pressão da evolução para torná-lo mais eficiente foi, assim, gigantesca. E a solução foi genial. Pequenas adaptações, tipo diminuir a densidade de uns canais que funcionam como vazamentos de energia nos neurônios, isso permitiu que o cérebro ficasse mais complexo sem que a conta de luz ficasse impagável. A nossa própria inteligência pode ter surgido dessa busca por economia. E a gente vê esse mesmo padrão em todo canto. Os tentilhões de Darwin, por exemplo. Cada formato de bico é uma ferramenta perfeita para pegar a comida gastando o mínimo de energia. Ou as abelhas, que se amontoam no frio para dividir a conta de aquecimento. Das baratas com sua digestão super eficiente até os lagartos. A lógica é sempre a mesma: economizar combustível para continuar na estrada. Então, a gente chega na grande conclusão. A corrida da evolução, ela não é uma prova de 100 metros rasos. É uma maratona de resistência. E essa analogia é simplesmente perfeita. Na longa jornada da evolução, a vantagem final não é de quem é mais forte ou mais rápido. É de quem sabe gerenciar a própria energia com mais inteligência. É garantir que vai ter tanque cheio para cruzar a linha de chegada e, bom, se reproduzir.
Mas no final das contas, por que isso tudo é tão importante? Porque essa teoria é como um novo par de olhos para a gente enxergar a evolução. Ela não joga Darwin fora, pelo contrário, ela expande a ideia dele, dando o porquê físico por trás da seleção. Ela junta biologia e física numa coisa só. E o mais legal, ela pode ajudar a gente a prever como a vida vai se virar com os desafios que vêm por aí, como as mudanças climáticas. E isso nos deixa com uma pergunta bem pro agora, pro nosso futuro. Num planeta onde o cenário de energia está mudando tão rápido, quem serão os próximos favoritos da evolução? Quais espécies, quais estratégias, quais designs vão se dar bem na próxima etapa dessa maratona? Bom, tudo indica que a resposta vai ser uma só: os mais eficientes.